Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá, e nesse vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive no dia 16 de dezembro de 2023. Pois bem, e nessa experiência eu já estava fora do meu corpo, eu morava em um lugar onde eu tinha uma casa. E essa casa era um casarão enorme. E o terreno daquela casa também era enorme, gente. Tanto de frente como nas laterais da casa, por trás da casa. Era uma área muito imensa. Era um terreno muito enorme, muito grande, muito devasto. E aquele casarão também era muito grande, gente. Tinha aproximadamente uns 15 cômodos, cada cômodo tinha uma porta, não sei precisar exatamente o total de cômodos daquela casa, mas era muito grande. Estou chutando mais ou menos a quantidade de cômodos, né? Que eu falei aqui que seria mais ou menos 15 cômodos, umas 10 janelas, daquela janela bem grande, bem antiga. Era um modelo de casa, era um modelo de um casarão bem antigo. E a localidade daquele casarão era em um lugar bem isolado, era uma área bem isolada. Cada casa era muito distante da outra. Então era uma área muito extensa, bem isolado aquele lugar. Cada casa tinha uma distância muito grande da outra. Era um modelo de um casarão antigo. O portão daquela casa era de uma grade de ferro, bem reforçado. E morava eu, meu filho e meu esposo nesse casarão. E era dia. E nisso me aparece uma lontra dentro da minha casa. E essa lontra, ela conversava comigo, gente. Ela me pedia comida. E o mais interessante é que eu estava naquela experiência, eu sabia que eu estava passando por aquela experiência e eu tinha conhecimento ali da minha vida terrena aqui. E naquela noite, terrenamente falando, aqui na minha casa, o meu filho tinha feito um jantar. E nesse jantar, ele teria feito também uma sopa de batata baroa. Olha que interessante. Vou contar bem detalhadamente, porque é muito interessante, gente. E tinha sobrado exatamente um pouco daquela sopa de baroa que ele tinha feito no jantar. Ele tinha feito mais coisas, né? Ele tinha feito um cardápio completo, né? Na janta, né? Tinha feito arroz, feijão, carne, legumes, né? Verdura. Tinha feito um jantar. Só que, porém, ele tinha feito também essa sopa de legumes. E sobrou um pouco daquela sopa de legumes no jantar, terrenamente aqui. Foi um fato que aconteceu realmente aqui em casa. E ao mesmo tempo, gente, lá na experiência, ele tinha feito também esse jantar, o mesmo cardápio de jantar e essa sopa de batata baroa também. E aqui terrenamente teria sobrado essa sopa de baroa e lá na experiência, naquele casarão também, teria sobrado essa sopa de baroa. E nisso, que essa lontra me pede comida, eu falo para ela que tinha sobrado só a sopinha de baroa. E eu perguntei se ela queria. E ela falou para mim que serviria, porque ela tinha 2 irmãzinhas que estavam com muita fome e me parece que ela tinha perdido a mãe dela e só restaram ela e as 2 irmãs. E nisso eu viro para a cozinha, né? Já lá na experiência,
com aquela lontra ali. Eu coloco em uma vasilha, né, o resto daquela sopinha que tinha sobrado. E quando eu viro para ela, para dar aquela sopinha para ela, ela tinha sumido. Ela já não estava mais dentro de casa. E nisso eu saio para fora procurando ela, né? E ando a área toda daquela casa, eu dou a volta na casa. E quando eu chego por trás daquela casa, eu vejo 2 lontrinhas, bebês, caídas no chão. E uma delas estava morta. Aí eu pego aquela que estava viva e eu percebo que aquelas 2 lontrinhas eram irmãs daquela lontra que teria entrado na minha casa para pedir comida. E nisso, eu levo aquela lontra que tinha sobrevivido para dentro de casa e coloco ela dentro de casa, só que ela fica com muito medo tentando fugir. E nisso eu coloco ela dentro de casa e dou ela aquela sopinha para ela comer. E ela come aquela sopa, gente. E no momento que aquela lontra come aquela sopa, eu vou lá para fora. E nisso que eu vou lá para fora, a minha mãe bate no portão, me chamando. Tava ela e o meu irmão. Eles teriam ido lá me visitar, né? Lá naquela casa. E nisso ela entra para dentro e a gente começa a conversar na sala daquela casa. E a gente conversa bastante dentro daquela casa. E nisso eu começo a sentir algo muito ruim, como se alguma coisa fosse acontecer ali naquele lugar, algo que não era bom, né? E nisso me dá vontade de fechar todas as portas e todas as janelas daquela casa. E nisso, quando eu chego no portão, para fechar o portão, né, daquela casa, o meu esposo fala assim para mim: para que isso? Para que fechar todas as portas e portão da casa? Não tem necessidade de fazer isso. Aí eu não fechei o portão e voltei para a sala para conversar. Só que eu estava preocupada porque eu sentia que algo muito ruim iria acontecer ali, naquele lugar. E nisso começou a aparecer vários insetos dentro de casa. E aqueles insetos eram de uma cor negra. Eles eram negros, aqueles insetos. E eles voavam, eles eram bem grandes. Era maior do que uma mosca, cada um deles. E eles eram negros, todos eles. E o meu esposo começou a espantar aqueles insetos. E eu comecei a perceber que estava entrando muito daqueles insetos dentro de casa. E aí eu me desesperei, fechando todas as janelas, todas as portas daquela casa. E quando eu fui fechar a porta principal da casa, eu percebi que caía do céu como se fosse uma chuva de insetos, daqueles insetos negros. Eram muitos insetos, era como se fosse um enxame de insetos, uma tempestade, uma chuva de insetos que caía do céu. E aqueles insetos estavam inundando toda a minha casa. Já tinha entrado bastante daqueles insetos dentro de casa. Eles não nos atacavam, mas entravam muitos insetos daqueles dentro de casa. Aí eu fechei a porta principal da casa e nisso, meu esposo, meu filho, minha mãe, meu irmão, eles entraram dentro de um quarto onde não tinha entrado aqueles insetos, né? Porque eu tinha fechado anteriormente vários cômodos. E aí eles entraram dentro daquele cômodo que não tinha inseto e me chamaram, começaram a me chamar. Só que nesse momento que eles me chamaram para entrar dentro daquele cômodo da casa, me aparece uma criança. E aquela criança que me aparece ali dentro de casa,
eu percebi que aquela criança era aquela lontra que tinha me pedido comida dentro de casa. E agora aquela lontra estava ali na minha frente em forma de uma criança. E eu falava para aquela criança entrar dentro daquele quarto, né? Onde estava meu esposo, meu filho, minha mãe e meu irmão. Só que ela não entrava, gente. Parecia que ela estava com medo de alguma coisa. Da forma que ela expressava corporeamente para mim, parecia que tinha alguém perseguindo ela. E nesse momento, eu levo ela e coloco ela dentro daquele quarto, fecho a porta, só que eu não entro para o quarto, gente. Eu vou sondar lá fora o que estava acontecendo, porque aquela criança estava com muito medo e parecia que tinha alguém atrás dela, perseguindo ela. E quando eu saio para fora da casa, eu vejo 2 homens tentando invadir a casa, só que eles não me viram, gente. Eu já estava lá fora, só que eles não me viram, aqueles 2 homens. Eles estavam tentando invadir a casa. Parecia que eles estavam atrás daquela criança. Não sei se a intenção era também de roubar lá na casa também, mas eles estavam atrás daquela criança. Só que um deles entrou para dentro da casa e o outro ficou do lado de fora observando a área, né? E ele estava com uma arma na mão. E nisso, eu fico observando aquele homem que ficou do lado de fora, porque o outro tinha entrado na casa. Eu fico observando ele e ele fica andando de um lado para o outro, de um lado para o outro, com a arma na mão. E eu fico observando aquele homem. E nisso eu agarro aquele homem por trás para tentar evitar que ele entre dentro da casa. Eu fiquei com medo dele entrar dentro da casa porque ele estava armado. E aquele outro homem já tinha entrado dentro da casa, gente. O outro colega dele. E nisso, quando eu agarro ele por trás, ele morde o meu braço. E no momento que ele morde o meu braço, ele começa a entrar em luta corporal comigo. E nisso, o dia virou noite naquele lugar. E eu percebi também que eu já estava em uma outra dimensão, só que eu estava de frente para minha casa. Era como se aquele lugar onde eu pisava junto com aquele homem, naquele terreno, tinha se transformado em uma outra dimensão e o lugar onde a minha casa estava era como se fosse uma outra dimensão. Então, eram 2 dimensões paralelas. A que eu estava pisando era uma dimensão e a minha casa já era uma outra dimensão. E o dia virou noite. E nesse momento que aquele homem me segurava, me contendo nos braços dele, eu percebi que eu também já não era mais aquela pessoa adulta que estava dentro daquela casa junto com meu esposo, com meu filho, com a minha mãe e com meu irmão. Eu já era uma criança de 12 anos de idade, gente. Só que eu tinha conhecimento, que eu estava em dimensões diferentes, só que eu estava de frente para minha casa, naquela dimensão, sendo já uma criança de 12 anos de idade, e na dimensão que a minha casa estava também, eu lembrava ao mesmo tempo, eu tinha esse conhecimento que lá dentro daquela casa, o meu esposo estava dentro daquele quarto juntamente com meu filho, com minha mãe e com meu irmão e aquela criança também que eu tinha prendido dentro daquele quarto por causa daqueles insetos que tinham invadido a casa. Eu tinha esse conhecimento todo, só que no momento que eu já estava naquela dimensão frente à minha casa, eu já não era aquela pessoa adulta mais, esposa do meu esposo ali naquele casarão. Eu já era aquela criança de 12 anos de idade. E aquele homem começou a me arrastar juntamente com ele, andando naquela rua. Ele me prendeu junto a ele.
e começou a me levar. Começou a caminhar e me arrastava junto com ele para aquela rua. E lá na frente, mais para frente daquela rua, eu percebi que tinha poucas pessoas ali, mas aquelas pessoas observavam aquele homem fazer tudo aquilo comigo, me prendendo a ele, me fazendo estar junto com ele, andando naquela rua. Aquelas pessoas viam aquela cena toda acontecer, mas não faziam nada para me ajudar. E eu pedi ajuda para elas e elas não me ajudavam. E nisso a gente andou, era uma rua muito grande. E quando a gente chegou no final daquela rua, tinha uma rodoviária. Tinha uma rodoviária e próximo àquela rodoviária tinha muitos comércios ali. Tinha muitos comércios próximos àquela rodoviária, só que aqueles comércios estavam todos fechados. Só que na lateral daquela rodoviária tinha um supermercado. E esse supermercado estava aberto, era somente o único supermercado que estava aberto ali. Né? O único comércio que estava aberto ali era aquele supermercado. Aí eu fiquei de frente para aquele supermercado juntamente com aquele homem. E eu percebi que dentro daquele supermercado tinham pessoas ali, dentro daquele mercado. Só que eu pedia socorro para aquelas pessoas. Elas viam que eu precisava de ajuda. Elas viam que aquele homem me prendia a ele ali. Elas viam que aquele homem tentava me fazer mal, porque ele tentava me fazer mal ali, naquele lugar. Ele tentava se aproximar. Eu percebi que ele estava tentando também se aproveitar de mim ali naquele local. Só que eu pedia socorro para aquelas pessoas e aquelas pessoas só olhavam assim para mim, observavam aquele homem fazer aquilo tudo ali comigo, mas não me ajudava, gente. E eu tentava me soltar das garras daquele homem, gente. Só que eu não conseguia. Quanto mais eu tentava sair das garras dele, mais ele me segurava com muita força. Eu também percebi ali, gente, que aquelas pessoas não iam me ajudar, porque ali eu vi que era cada um por si. Todas aquelas pessoas que estavam ali, naquele supermercado, elas estavam saqueando aquele supermercado, elas estavam roubando, era cada um por si ali, gente. Aquelas pessoas estavam roubando e, se possível, até mesmo matando naquele lugar para sobreviver. Parecia que tinha acontecido uma coisa muito ruim naquele lugar, onde já não existia mais dinheiro, onde o dinheiro já não comprava mais nada, onde o que predominava ali era só que vence o mais forte. Como se diz, era como o que predominava ali era quem era mais forte. Tipo assim, que se vença o mais forte ali naquele lugar. Não tinha mais ordem nenhuma, não tinha juiz, não tinha justiça, não tinha policiais, não tinha mais nada. Era pessoas saqueando comércio, pessoas saqueando casas, pessoas matando, roubando. Era uma desordem total. O que predominava ali naquele lugar era a lei da sobrevivência. O que era mais forte vencia. O que era mais fraco morria. E eu estava de posse daquele homem. E aquele homem não me soltava por nada. E eu tentava de todas as formas escapar das garras daquele homem. E ele me prendia a ele, tentando me fazer mal. E nisso, entre essa luta toda ali, eu tentando sair das garras daquele homem, eu começo a sentir o retorno para o meu corpo. Eu começo a retornar para o meu corpo, gente, nesse momento, naquele momento. E essa foi a experiência que eu tive, gente, naquele lugar.
E antes de eu terminar esse vídeo, gente, eu quero contar mais uma experiência aqui para vocês, que aconteceu um dia após eu ter essa experiência que eu tive naquele casarão que eu acabei de contar aqui para vocês. Essa experiência aconteceu no dia 17 de dezembro de 2023. E na experiência, eu já estava fora do meu corpo, eu estava em uma casa. E essa casa também era um casarão, só que era diferente da outra casa onde eu estava na outra experiência. Era uma casa de 2 pavimentos, um modelo antigo também esse casarão. Era tudo muito antigo, gente. A casa tinha 2 pavimentos. As portas dos quartos daquela casa eram todas de madeira. Mas uma madeira muito bonita, gente. Aquela madeira brilhava, aquelas portas brilhavam. Era uma cor marfim. Como que eu posso dizer? Uma cor marfim bonita, aquelas portas. Era muito bonita, era um modelo muito bonito. Aquela casa, era um casarão, gente. Era de um modelo muito bonito, mas um modelo antigo. Mas era um modelo mais moderno do que aquele casarão da experiência que eu tive do dia 16. E essa casa, no segundo pavimento, a escada que ia para o segundo pavimento, ela era uma escada larga, ela era toda de madeira. Os degraus da escada eram todos de madeira, mas era uma madeira encerada, gente. E brilhava aquela madeira, os corrimão daquela escada era de madeira também, uma madeira brilhosa, uma madeira muito bonita. Parecia que estava tudo encerado, aquelas madeiras daquela casa. Era uma casa toda de madeira, gente. Era tudo de madeira, mas era uma madeira muito boa, era de uma qualidade muito boa. Parecia que estava tudo encerado ali, muito brilhoso. Era uma casa muito enorme, os quartos eram muito bonitos, muito bem feitos. A estrutura da casa era muito bem feita. Todos os detalhes da casa era de uma madeira, de uma qualidade muito boa, vamos dizer assim. E tinha um brilho. E dentro dessa casa só vivia eu e meu esposo, naquele momento ali. Era só eu e meu esposo naquela casa, gente. E nisso, o meu esposo me fala que ia sair para fazer umas compras. Ele ia comprar algumas coisas, mas não ia demorar. E nisso eu fico em casa esperando por ele. Aí ele demora mais ou menos uns 30 minutos para chegar em casa. Aí depois de 30 minutos ele volta. Só que quando ele chega em casa, ele não tinha trago nada, compra nenhuma. Que ele disse que ia fazer compra, né? Aí eu pergunto para ele da compra. E a compra? Saiu para fazer compra, cadê a compra? Só que ele não me respondia, gente. Ele não me respondia. E eu percebi também que ele estava muito esquisito. Ele estava arisco. Ele estava muito arisco e não me respondia. Andando de um lado para o outro dentro de casa e não me respondia. Eu queria saber dele da compra, que ele falou que tinha, né, que ia sair para fazer a compra e não trouxe nada. Aí eu comecei a discutir com ele, eu fiquei nervosa. Queria saber da compra. E ele não me respondia, e muito esquisito, muito estranho, andando de um lado para o outro, né? Muito arisco, e eu sem entender nada, e eu continuava discutindo com ele, querendo saber da compra, por que ele saiu falando que ia fazer compra e voltou para casa sem trazer nada, e eu queria saber. Aí nisso ele sai para fora de casa e começa a andar na rua, e eu vou atrás dele. Vou andando atrás dele, discutindo com ele, querendo saber da compra. E nisso, quando a gente está andando na rua, eu discutindo com ele, só que ele não falava nada comigo, só ficava andando. E nisso, quando ele para, que eu olho para ele, eu observo ele, e eu vejo atrás dele
eu vejo uma sombra negra atrás dele. E essa sombra negra, ela tinha formato de um corpo humano, mas era uma sombra negra, com aparência de um corpo humano. E essa sombra estava atrás dele. E ele começou a correr, porque aquela sombra estava atrás dele, correndo atrás dele, e ele corria. E eu acompanhava no ar, ele correndo daquela sombra, e aquela sombra correndo atrás dele, nas ruas. E no momento que aquela sombra corria atrás dele, aquela sombra se multiplicava, como se tivesse um batalhão, um exército daquelas sombras em formas humanas, mas era negra, era uma sombra negra. Todas elas eram sombras negras em formas humanas, todas enfileiradas, correndo atrás dele, e ele correndo daquelas sombras. E no momento que eu via essa cena dele correr e aquelas sombras correrem atrás dele, aquele batalhão, aquele exército de sombras, todas em formas humanas, mas umas sombras negras atrás dele, nesse momento que eu observo essa cena dele correndo e todas aquelas sombras negras atrás dele, eu retorno novamente para o meu corpo. E essa foi a experiência que eu tive no dia 17 de dezembro de 2023. Deixem seus comentários, comentem, gente. Deixem suas opiniões, porque eu gosto de ver os comentários de vocês. Deixem suas opiniões e seus comentários aí. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.